vai, Deus não vai dar um jeitinho para arrumar a tua bênção. A tua bênção já está lá, na região celestial. Você já foi abençoado. Com toda sorte de bênção. Pastor, e eu não estou recebendo. Condicionado. Isso é palavra, isso é Bíblia, pastor? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4. E nós vamos ler também Gênesis 22, versículo 8. Porque eu quero falar sobre duas palavras hoje. Deus é o maior e Deus proverá. Aleluia. Deus é maior e Deus proverá. Aleluia, Deus. Obrigada. Primeiro nós vamos ler aqui em João 4. Primeira carta, é a carta, não é o evangelho, é a carta. Primeira carta é porque tem mais duas. Aleluia. Deus é grande e Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Hoje preto. Porque diz, a próprio texto que nós vamos ler aqui, que Ele está em nós. Não tem como. Um Deus grande em mim. E nada na minha vida mudar, irmão. Não tem como. Não tem como. Deus que é maior está em mim, na minha vida não mudar. Não tem como. Não tem como. Acharam todos? Amém. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Conheça a palavra de Deus, irmão. E essa palavra aqui, quando você conhece ela, você não vai ao caminho do céu nunca. Você não se embaraça com coisas pequenas. Olha como é que João diz aqui: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está no mundo? É o que está em quem? Do que o que está no mundo. Irmão, como é que a gente tem isso aqui? Como é que a gente diz que nada muda na nossa vida, irmão? Eu não consigo acreditar quando um crente abre a boca e diz isso. Então o maior não está em você não, irmão. Quem está em você é o menor. O pastor tem que falar a verdade, porque não pode ficar fazendo curva. Quando o menor está em nós, nada acontece na nossa vida. Mas quando o maior está, as coisas mudam. Aleluia! Aleluia! Quando o menor está em nós, o máximo que pode acontecer na nossa vida é levar nós no boteco para beber cachaça e depois se prostituir. Agora, quando o maior está na nossa vida, ele tira os vícios da cachaça, da prostituição, tira tudo. Porque ele é o maior. Não é, irmão? Tem muita gente dizendo que está com o maior, mas eu olho para ele e nada muda na minha vida. Não. Tem que mudar, irmão. Tem que mudar. Gênesis 22, versículo 8. Gênesis 22, verso 8 diz assim: e disse Abraão, achado o coração. Gênesis 22, 20, Gênesis 22, verso 8. Nós vamos falar sobre o Deus que é maior e Deus proverá. Guarda esses dois versículos aí, irmão. Quando tiver faltando alguma coisa na tua botija lá, tu diz: Deus proverá. Aleluia. Quando apresentar um problema grande lá, tu diz: maior que está, ou está ou não está. Não é possível. Ou tem que estar ou não está. Se o que está maior está em você, como é que você vai dizer que vai perder? É Deus. Olha como é que está aqui. Gênesis 22, 8 diz: e disse Abraão, Deus proverá para si, não é um, é o. Porque um pode ser qualquer um. Agora aqui está indicação, o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aí a última palavra me enche o coração. Assim caminharam ambos juntos. Está difícil. Vamos sentar, caminhar junto? Está difícil. Quando passa do número de 3 já fica difícil de caminhar junto. Mas só tem uma solução quando caminha junto. A Bíblia diz que Pedro e João subiam na hora nona para o templo para orar, como? Junto. É por isso que naquele dia o paralítico se levantou. Porque estava andando junto. Se andar junto,
Mas está misturado não quer dizer que está junto. O óleo e a água você não consegue juntar eles dois de jeito nenhum, mas está os dois dentro da mesma panela. Não é verdade? Caminhar junto é aquilo que eu acredito, tu acredita. Aquilo que tu acredita, eu acredito. Isso é caminhar junto. Quando eu tenho um plano, você tem outro. Quando eu tenho um propósito, você tem outro. Nós estamos perto do outro, mas nós não estamos juntos. Amém? E a promessa de Deus para nós, ela já foi feita. E se Deus prometeu, Ele cumpre. Nós lemos aqui dois textos. O primeiro diz que maior é o que está em vós do que o que está lá no mundo. E o segundo, Abraão está respondendo uma pergunta que Isaac disse. Isaac disse: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão olha para o seu filho e diz, ele não tinha visto nada ainda, né? Não tinha visto nada, ele está subindo para o monte. E ele só disse assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Glória a Deus. Primeira pergunta que me enche os olhos de Abraão é quando ele para no pé do monte. Ele foi mais 3 servos. Só que o servo, ele disse: fica aqui embaixo. E eu e o moço vamos até ali adorar. Aleluia. E depois nós vamos. Mas Deus tinha pedido Isaac, irmão. Deus tinha pedido Isaac para Abraão. Abraão não sabia que o anjo ia aparecer lá no céu e dizer: Abraão! Não, ele não sabia. O Abraão não sabia que Deus ia enviar o anjo ali para falar com ele. Não, senhor. Tudo que Abraão sabia era 2 coisas. Primeiro, que Deus queria o Isaac. E segundo, que Deus é grande. Essas 2 coisas. Nós, como crente, irmão, nós temos que saber essas 2 coisas. Nós temos que saber que muitas vezes nós vamos estar no meio de um problema grande. Mas o crente também nunca pode deixar de saber que Deus é maior. Aleluia. Deus é maior. E João, ele profetizou na vida dele que ele era o discípulo mais amado. Não foi Jesus que falou? Ele pegou, como é eu que vou escrever o livro, eu vou colocar aqui o discípulo a quem Jesus mais amava. Mas não foi Jesus que falou, foi ele. Porque, irmão, preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Você é o que você pensa que você é. Jesus nunca disse para João que amava ele mais do que a Pedro. Nunca. Mas ele disse: já que é eu que estou escrevendo, e eu me sinto mais amado, então eu vou escrever. João, a quem deitava no ombro, no peito de Jesus, o discípulo a quem Jesus mais amava. Mas quem está escrevendo é ele. É ele que está colocando lá. Porque tem gente que ele anda na parte negativa. Ele tem um Deus grande na vida dele, mas ele anda só na reserva. Sabe aquele carro na reserva falhando na ladeira? Tuc, assim. Nunca sai da luz amarela. Da reserva. E João, quando ele vai escrever, por que ele é o discípulo do amor? Ele é o discípulo amado e o discípulo conhecido como discípulo do amor. Porque ele escreve assim, ele diz: filhinhos. Olha só. Ele está falando aqui para pessoas. Ele está se colocando no lugar de um pai espiritual. E está se dirigindo para os filhos espiritual. E ele começa escrevendo assim, o versículo 4. Filhinhos. Filhinhos. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 2 textos aqui, irmão. 2 textos aqui nós lemos, que se nós colocar ele em prática na nossa vida, ele já vai desbloquear um monte de coisa na nossa vida. Ele vai desbloquear um monte de coisa na minha e na tua vida.
Porque a fé de Abraão foi uma fé que revolucionou o mundo de tal forma que hoje faz mais de 4.000 anos que esse homem passou na terra. E nós estamos aqui falando dessa fé. O apóstolo Paulo, ele falou desta fé escrevendo aos Romanos, no capítulo 4. Ele disse: o Abraão fez uma obra, mas ele não foi justificado pela obra. Ele foi justificado pela fé. Porque quando Deus pediu seu filho, ele não pensou duas vezes. E Abraão pegou o seu filho e colocou no jumento e caminhou 3 dias. Porque Deus dá sempre um espaço de tempo para tu se arrepender e voltar atrás. Vai voltar? Deus podia ter dito: Abraão, vou botar aí do lado da tua casa, que pode no meio do caminho, se for longo, tu se arrepende e volta. Tu vai fazer igual aqueles que andavam com Gideão. Deus aparece para Gideão, o anjo do Senhor aparece e fala com Gideão e diz: Deus escolheu você para libertar o povo dele. E ele disse que ele é contigo. Não tema que ele vai te dar a vitória. O Gideão achou que quem ia dar a vitória era o povo. Ele foi caçar gente. Caçou gente, apareceu na presença de Deus com 32.000 homens. E eu acho bom que o nome lá está classificado: Gideão, o escovarde vai voltar. Deus deu um caminho longo para Abraão, porque se Abraão fosse covarde, ele no meio do caminho tinha voltado. Porque ele está levando o filho dele, irmão. Você sacrificado. Você sabe o que é isso? Você pode pensar o que é isso? Tu caminhar 3 dias com o teu filho, Deus já falou contigo, mas não falou com ele. E tu levando ele lá para um lugar para você cortar a veia grossa do pescoço e derramar o sangue dele todinho. Você sabe o que é isso? Meu Deus. E Abraão, você vai caminhar 3 dias com ele, porque a tua fé não é momentânea. Meu Deus. Isso quer dizer alguma coisa para nós. Deus. Tu tem fé no domingo, mas na segunda já está sem fé? Hein, Abraão? Tu tem fé no domingo, mas na quarta a fé acabou? Esta fé não pode fazer nada, Abraão. Agora, Abraão, se tu é um homem que tem fé no domingo, na segunda e na terça, pode ficar sossegado que o anjo já está chegando aí. Tu é, Abraão, tu é crente de fé momentânea, ou a tua fé tem base, Abraão, ou a tua fé está enraizada, está alicerçada. Que tipo de fé tu tem, Abraão? Eita, parece que veio Abraão olhando assim, dizendo: o Deus que me chamou, eu não vi ele, ao contrário dos que eu vendia, eu via, mas nunca pude fazer nada por mim. Mas o Deus que me chamou, e eu nunca vi ele com meus olhos, mas creio que ele existe. Aleluia. Glória. Ele me fez um pedido duro, difícil de realizar, mas eu tenho certeza que ele é maior. Alguma coisa ele vai fazer, alguma coisa Deus vai fazer, porque o Isaac foi ele que me deu, e se ele me deu, ele não vai tomar. Aleluia. Glória a Deus. Por que ele não vai tomar? Porque Deus é maior. Aleluia. E esse Deus que é maior, João disse que ele está em nós.
porque grande é aquele que habita nas luzes inacessíveis. Quem é o pó? Quem é Satanás? Para falar alguma coisa com Deus que é o maior. Quem é? Ei, mulher, ei, homem, apresente aí a tua causa aí, porque o Deus maior está aqui nesta noite. O Deus que pode prover, o Deus que pode tirar água da rocha, Ele está aqui. E Ele habita em você. E eu não aceito que alguém que tem Deus grande, a vida dele não mude nada. Não aceito. Vai enganar Satanás. Se o Deus grande está em você, a tua vida tem que mudar. Eu não aceito. Porque esse Deus grande chegou na vida de Madalena e dias depois, quando João foi escrever a vida deles, e quando ela chegou no túmulo de Jesus, estava vazio. Eu acho bom que faz questão de escrever aquela em quem ele tinha expulsado 7 demônios, aquela que era prostituta, mas hoje é missionária. Ah, pastor, você sabe o que é? É porque eu vivi uma vida difícil, eu vivia na vida fácil, não me interessa o que tu fazia, o Deus maior, Ele pode mudar a tua vida. Pastor, é que eu era irmão, pastor, eu comandava 40 favelas, não importa, se o Deus maior está em você, você não vai mais comandar a favela, você vai comandar a igreja de Deus. Eu quero apresentar o Deus maior, o Deus maior, o Deus maior, o Deus que levaram a arca da aliança lá e colocaram de frente de Dagon. Dagon era o Deus dos filisteus, era o Deus que estava pregando. Começaram a andar com a arca, tomar a arca, porque a arca só pode ser carregada por sacerdote que anda na presença, não pode ser carregada por qualquer tipo de sacerdote. Os filhos de Eli, filhos de Neia, eles foram para a batalha e não levaram a arca. Depois que começaram a perder, vieram buscar a arca. Quando chegou lá, aí foi que a pisa foi grande, e os filisteus tomaram a arca e levaram a arca da aliança embora. E você sabe o que os filisteus faziam? Levavam a arca e colocavam no templo pagão, no pé da imagem pagão, e diziam: foi esse Deus que nos deu a vitória. Eles dançaram, eles salmodiaram, Dagon nos deu a vitória sobre o Deus de Israel. Fecharam o templo e foram para casa. Quando eles abriram o templo, viram um terremoto, abriram o templo, correram, abriram o templo. Quando entraram dentro do templo, a imagem de Dagon, de mais de 4, 5 metros de altura, estava caída de joelho, com as mãos e a cabeça arrancada diante da arca. Porque quem é maior não é filisteu, maior não é Baal, maior não é Satanás, maior não é o câncer, maior não é diabetes, maior é Deus, Deus é maior. Pastor, eu vim aqui para apresentar o meu problema, pois eu vim aqui, minha filha, para apresentar o meu Deus.
não vou botar rocha no meio do caminho, não. Não vou também mandar uma bomba atômica também, não. Não, eu vou botar só uma pedra de gelo no meio do caminho. Eu quero que esses homens soberbos, esses homens prepotentes, esses homens que confiam no dinheiro, esses homens que confiam no carro, em cavalo, em espada, em soldado, eles sabem que maior sou eu. Que tem crente que confia mais na palavra do mundo que na de Deus. Sabia? Sabia que tem gente correndo atrás de gente e Deus dizendo: corre atrás da minha palavra, corre atrás da minha palavra. A resposta que tu quer não está na boca do pregador, a resposta que tu quer está aqui dentro. Por quê? Porque o que está no pregador está em você. O pastor está pregando aqui, mas o Espírito está te levando e ele está te mostrando. Por quê? Porque o Deus que está aqui está aí. E quando esse filhinho maior é o que está em vós. O que sabe o que é que João estava dizendo? O que está em você é maior do que o desejo de se prostituir. É maior do que o cigarro, do que a cachaça. É maior. O que está em você é maior do que o ouro e a prata que tem nesse mundo. O ouro e a prata deste mundo só serve para este mundo. Mas o que está em você é aqui e na eternidade. Quando eu escuto o crente dizendo: a minha vida não muda nada, eu fico em dúvida: quem é que está aí? Meu Jesus! O gadareno trancou a cidade, trancou a aldeia. Nem crente vai para o monte mais orar. Meu Deus! E os demônios que estavam na vida dele diziam: eu sou grande, Meu Deus! nós somos maior. Aqui nessa cidade ninguém vai mais orar. Aí de vez em quando se levantava um delegado, pegava uma algema, colocava nos punhos e levava para a cadeia. Aí a Bíblia diz que ele torava as cadeias e saía. Mas um dia, Nazareno disse: antes de eu ir me encontrar com Jairo, Olha aí, papai! eu tenho uma obra para fazer da vida do Jairo, mas primeiro eu tenho que passar aqui. Olha aí, Jesus! Antes de eu ir na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, porque eu sou maior, eu vou passar aqui em Gadara, porque tem uns demônios aí dizendo que são grandes. Olha aí, papai! Tem uns endemoniados aí dizendo que são grandes, que são bons. Olha pra gente de cima para baixo. Mas deixa eu dizer uma coisa para esse demônio maior que está aqui, do que é que está lá. Olha como é que os demônios aparecem na presença do Senhor. O que fazes aqui, filho de Deus? Porque vem nos atormentando da hora. Não manda nós para aquele abismo, não. Aleluia! Mas tu não era grande. Ei, Satanás, tu é grande. Enquanto tem gente grande. Mas na hora que Jesus chega, tu vira cachorro madame. Cachorro de madame é o pior que tem, irmão. É de sapato. É sapatinho. O diabo é assim quando Jesus chega. Por quê? Porque é maior Jesus. Eu quero terminar aqui. Jesus, ele é maior do que tudo quanto ele criou. Você olha para a terra, para os planetas, as estrelas, o sol, a lua, e tu diz: mas como isso é grande? Olha aí, papai! Pois Deus é maior. Aleluia. Isaías diz que Deus pega o céu, enrola e põe debaixo do braço. Eita! Isaías disse: e tu está vendo os montes todos, está vendo como é grande são? Pois
balança. Meu Deus! E a areia do mar, o pó? E o pó? Tem muito na areia no mar, tem. Pois ele mede tudo em medida de UEFA. E os reis da terra, as nações e os reis, ele reduz tudo a nada. E todos os reis da terra para Deus é como uma gota d'água no fundo de um balde. Meu Jesus! Esse é o teu Deus. Aleluia! Ei, Meu Deus! ei, Oh, glória! apresente a tua causa. Marta disse: Senhor, eu sei que o Senhor é grande, mas o meu problema o Senhor não pode resolver. Por quê, Marta? Porque Lázaro morreu. Saúde deitado, ele disse: eu não mexo com isso não. Já faz 4 dias que já está fedendo. Não mexe não. Disse: vamos lá. Eu vou ressuscitar. Marta disse: eu sei que tu vai ressuscitar, mas isso é no último dia. Oh, papai! Ele disse: Mar, Aleluia! você que está aqui hoje, Mar, Olha aí, pai! eu sou a ressurreição e a vida. E Perfeito! aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo e exercer fé em mim, nunca morrerá. Vamos, Marta! Vamos lá! Alto deitado! Está ali! Eles tirai-vos! Tirai-vos! E Jesus chegou diante do doutor e disse: Lázaro, sai para fora. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Deus é maior do que a morte. Deus é maior do que o inferno. Deus é maior do que o céu e os anjos. Deus é maior do que os homens. Deus é maior do que a sua criação. Deus é maior do que a própria eternidade. Porque Ele é maior do que a própria eternidade. Deus é maior. Deixa eu passar mais alguma coisa aqui do Deus grande. O Deus grande, Ele é mais santo do que a sua santidade. O Deus grande, Ele é maior do que a eternidade. O Deus grande é mais poderoso do que o seu próprio poder. O Deus grande, Ele é a fonte que emana todas as vidas. E a Bíblia diz para terminar, em Hebreus 8, que Ele sustenta tudo que Ele criou pelo poder da sua palavra. Quem me sustenta é Deus. Tudo que Ele criou, Ele sustenta pelo poder da sua palavra. Hebreus 8, irmão, pode lá. Tudo que Ele criou, Ele sustenta pelo poder da sua palavra. Aleluia. Amém, irmãos. E eu quero dizer para você, Deus vai prover. Eu estou igual esse louvor. Tem um momento na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar o joelho calado, para ouvir Deus falar. Por que calado? Porque tem hora que tu se ajoelha, mas não tem palavra. Porque a sua palavra não acha. A situação está tão feia que tu não acha. Mas Deus vai prover, irmão. Deus vai prover. Ele pode. Não cai uma gota d'água se Deus não. Lembra do Elias? Não vai chover e não choveu 3 anos e 6? Nem o orvalho caiu. Porque Deus trancou o céu. Deus, Ele tranca. Se Ele quiser trancar, Ele tranca e ninguém abre. Agora também, se Ele resolver abrir, ainda que Satanás, o inferno, os demônios, todos os invejosos, fofoceiros,